Tudo bem? Tudo bem? Começamos o último do ano de 2025. Feliz Natal, bem no dia, um dia de reflexões, pensando no fechamento do ano, assim, né? Tantas coisas que aconteceram, mas acho que uma sensação que fica para mim é a sensação de sobrecarga, assim, tipo, né? Que em inglês fala overwhelm, né? Tipo essa coisa de sentir que tá demais, tá tudo muito rápido, muita coisa, muita informação. Muita coisa para lidar, e isso também gera muita emoção, que é muita coisa para lidar. A gente vai ficando com menos capacidade de lidar com as emoções, eu acho. Parece ter menos tempo, né, para lidar com as informações, a gente antes parece que vivia mais devagar, parece que tá tudo acelerado demais, né? Então, eu acho que isso tem a ver com atenção, né? Porque, por exemplo, no teatro a gente fala muito isso, que a gente repete a mesma coisa todos os dias. E tem uma certa... a gente cronometra, às vezes, quanto tempo leva aquela peça naquele dia. E ao longo da minha carreira eu reparei, não só comigo, mas com as outras pessoas que eu trabalhava, às vezes a gente falava assim, nossa, hoje foi muito lento, muito arrastado, e aí foi um dia que foi menos tempo. Ou ao contrário, um dia que foi... a gente falou, nossa, passou muito rápido, voando, o público adorou, falou, podia ter ficado mais tempo aqui ainda, e foi um dia que demorou mais, em termos de minutos, a peça. Eu acho que essa sensação que a gente tem em relação ao tempo tem a ver com a atenção. E como a nossa atenção está cada vez mais espalhada por aí, a nossa capacidade de atenção está menor, isso dá uma sensação de que a gente tem menos tempo e consegue fazer menos coisa, porque a gente não mergulha nas coisas, fica tudo meio superficial, né? Então, essa peça que é a mesma todo dia, a que pareceu voar o tempo, a que foi justamente a que durou mais, porque de alguma maneira os atores ou a equipe naquele dia, ou o público naquele dia conseguiu ficar em presença, em estado de presença ao mesmo tempo, isso pareceu que passou rápido. Interessante, né? Porque não é só o tempo, a nossa relação com o tempo, a nossa percepção com o tempo. Pois é, isso daí me lembra também a questão da IA, né? Porque, inclusive, o algoritmo que fez tanto sucesso, que deu origem ao ChatGPT e tudo mais, que é um algoritmo chamado Transformer, que é o algoritmo da rede neural que funciona por trás do ChatGPT, o artigo que explicou esse modelo chamava É Tudo Sobre Atenção. Sério? Então, o modelo do modelo mental, né, que é usado para essa rede neural, ele usa um modelo de atenção, justamente. Então, ele calcula, ele meio que vetoriza os textos, né, as mensagens que você passou, e ele consegue achar por um cálculo matemático ali que é feito nos neurônios virtuais, né, quais são as palavras mais relevantes, ou os que eles chamam de tokens, né, que seriam grupinhos de palavras mais relevantes para responder a uma pergunta que você fez, ou qual que seria a próxima palavra dentro de um texto, alguma coisa assim. Por associação, que já foi mais usado junto com essa palavra, e aí provavelmente é o que vai ser. Tipo isso. É uma associação matemática, né? Isso que é interessante, né? Porque essa inteligência artificial, que não é nem, como falam, né? Nem inteligente, nem artificial. Por que ela não é inteligente? Então, porque depende do que é o conceito de inteligência, né? Então, eles falam, é um nome para vender. Esse inteligência artificial é um nome para vender. E a questão é que a gente tem que entender ciências cognitivas para entender o que é a cognição, que é a base para o surgimento da inteligência, né? Então, quer dizer, inteligência pode ter em tudo. Um controle remoto pode ter inteligência. Uma inteligência, na verdade, seria a capacidade de responder a um determinado sinal, uma das definições, né? Então, dependendo da definição que você usa do que é inteligência, você pode dizer que é ou não é inteligente a inteligência artificial. Entendi, mas aí agora você falou que um controle remoto pode ser inteligência, mas a inteligência artificial não é inteligente.
Porque ela não gera por si só, ela associa. Ela é uma conta, basicamente, né? Ela não, assim, é uma conta probabilística, que pode dar alguns resultados ali pré-definidos. Então, dado o mesmo texto de entrada, tem uma série de chances, de possibilidades de texto de saída. Ela não pensou, ela não elaborou, ela não chegou e falou, eu acho que gosto mais disso, eu gosto mais daquilo. Mesmo essas inteligências que têm um modo de pensamento, que a gente pode ver lá, se ativa o modo de pensamento, na verdade, o que é o pensamento? É um texto que ela escreve para ela mesma, rascunho. Um rascunho, antes dela escrever a resposta final. Então, esse que é o pensamento dela. Então, graças a esse rascunho, ela consegue ser mais assertiva na resposta. Mas isso não é real inteligência, né? É uma capacidade de associar. Uhum. E ela não é artificial porque ela também justamente depende de nós e depende do conhecimento humano que já foi colocado em rede, que está sendo usado. Ela remixa, né? Remixa o que já foi feito por nós. E também que existe um protocolo de treinamento que você estava falando, né? Que é caríssimo. Pois Nova inteligência artificial. Para ficar validando se aquilo está... A inteligência artificial que a gente usa, né, dessa generativa, do ChatGPT, etc., basicamente é uma rede neural bem grande e que tem uma quantidade de entradas que eles chamam de parâmetros, que seriam basicamente quantidade de texto que você pode colocar para ela ativar os seus neurônios ali dentro, né? E ela é pré-treinada com milhões de textos e materiais que vão sendo inseridos na rede. E quando você tem o texto original, você pode inserir quase tudo e deixa só o finalzinho para não inserir. Aí você fala para ela tentar completar. Se ela acertar, aí ela tá bem. Se ela errar, aí ela não tá bem. Ela tem que ser reajustada, né? É por reforçando as vezes que ela acertou. Quando a gente usa dentro do ChatGPT... Que é como funciona uma inteligência, nosso cérebro. Qual que é a similaridade, qual que é a diferença na ordem de grandeza de neurônio, que você falou que está muito longe, né? Em termos de capacidade de sinapses. Tem várias diferenças, né? É que o modelo de rede neural desses sistemas, ele é muito diferente do modelo biológico. Ele é inspirado no modelo biológico, mas é uma simplificação quase que grotesca, digamos assim, do neurônio biológico, né? E é interessantíssimo ver o que ela é capaz de fazer. Ela consegue fazer coisas incríveis, mas realmente não chega nem perto, né, das coisas que a gente consegue fazer. Então, eu acho que se a gente não trocar esse modelo, a estrutura da rede neural, o jeito como se faz a rede neural, é muito difícil, na minha visão, da gente atingir alguma coisa semelhante ao nosso nível de consciência. Que se você pergunta para o ChatGPT por que ele fez aquilo, ou no que ele acredita, quer dizer, ele não tem condições de te dar uma resposta que seja baseada na personalidade dele, porque ele não tem uma personalidade assim real, ele tem um treinamento, e é isso que esse treinamento vai dizer como que ele vai gerar os textos que ele vai gerar, mas ele não... E quando você está conversando com ele, ele não aprende nada. As pessoas acham que ele aprende. Mas encerrou aquele contexto, fechou aquele chat, ele esquece tudo que você já falou, né? Porque o aprendizado, o treinamento dessas redes acontece nesses processos em série aí, que custam milhões de dólares e demoram muitos meses, né, para se treinar um modelo. É por isso que é por lançamento de versão, né? E se você perguntar uma coisa também muito recente, é provável que ela alucine mais ainda. Porque ela é treinada com os dados daquele momento que começou o treinamento. Então, acho que o ChatGPT, por exemplo, são dados de 2024, março de 2024, se não me engano. A partir de março de 2024 ele já não... Quer dizer, ele pode pesquisar na web, se você falar para ele, e tentar cobrir uma falha de conhecimento dele aí, né? Mas... A questão é que na web já existia muito conhecimento ou muita informação que não necessariamente era verdadeira. E aí, na hora que ela faz essa pesquisa, ela também não tem esse crivo do que isso aqui é confiável ou não. Pois é. Na verdade, ele busca um montão de informações para fazer um mini banco de informações, e aí ele faz uma pergunta para a busca que ele fez, né? É muito interessante.
Assim, é uma tecnologia incrível, não dá para dizer que não é, entendeu? Ela tem muito potencial, é um negócio que está mudando o mundo. Não sabemos ainda até que ponto, né? E já mudou também, né? Mas voltando à questão do overwhelming, que hoje eu tô representando muito bem, não sei se está passando, mas o sentimento Pois é. Qual seria a utilidade, por exemplo, de uma IA para que a gente consiga lidar com esse mundo de informação que a gente gerou? Então, é isso que eu estava até pensando também outro dia, porque está tão difícil de lidar, né, com contextos, com tanta quantidade de informação e as pessoas querendo tudo para ontem, e, sei lá, e, às vezes se você tivesse algum agente que fosse capaz de operar nessa velocidade alucinante que está o mundo hoje e você conseguisse fazer perguntas para ele, né? O problema é esse, a gente não confia tanto na IA hoje, muita gente até confia, tá? Mas assim, é muito difícil de você confiar verdadeiramente na IA a ponto de falar dados pessoais sigilosos seus, porque você não sabe até que ponto que realmente o ChatGPT ou o Google, ou seja lá qual que você está usando, eles podem falar que vão ou não vão usar aquilo para treinar IA, mas eles não falam até que ponto que eles vão guardar aquelas informações, né? Então, tem gente que tentou pedir para o ChatGPT para ajudar em casos judiciais, e aí depois a justiça mandou abrir, mandou mostrar os dados, e eles conseguiram descobrir realmente o que a pessoa perguntou, né, para o ChatGPT, sobre funcionários, sobre casos e tal. Então, é muito sério, né? Então, assim, aí de novo, o blockchain e as tecnologias criptográficas talvez tenham soluções para isso, né? Então, e se a gente tivesse uma inteligência artificial pessoal, real, onde você pudesse fazer perguntas e essas perguntas ou esse conhecimento dela fosse aumentando com base em você, na sua vida, na sua experiência, lógico, tudo que você quisesse oferecer para ela, né? De forma criptografada, que só você pudesse ter acesso a essas informações, ou seja, elas não ficariam num servidor de terceiros aí, né? Isso é a ideia da inteligência artificial pessoal. Então aí eu acho que a gente começa a ir para um caminho que realmente pode ajudar a lidar com esse mundo overwhelming aí, sobrecarregado que a gente está indo, né? Quer dizer, a gente poder ter uma espécie de agente ou uma inteligência artificial pessoal que pudesse estar com você, né, nas interações, ouvir o que você ouve, ver o que você posta, né, e se alimentar dos conteúdos que você produz de forma segura, que você não vai estar alimentando aí as plataformas, né, e você continua dono dos seus dados, né, que é o que a gente sempre fala da Web3, e de forma que você pudesse consultar, poxa, o que eu fiz tanto tempo atrás? Hoje em dia você quer saber, você vai lá no seu histórico do WhatsApp, tenta achar uma mensagem. Ou numa amiga com memória boa. O quê? Ou com uma amiga de memória boa. Né? Mas ainda assim está sujeita à interpretação dela, enfim. Tudo... Pois é, então imagina que você pudesse ter um amigo de memória boa, virtual, né, que realmente ficasse com você, que te acompanhasse e não fosse dedurar você para o Google, para as plataformas, né? Então, eu acho que isso sim seria muito revolucionário e poderia ter um potencial assim de mudar e nos dar realmente ferramentas, né, para lidar com essa complexidade. E aí, até fazendo aqui uma propaganda, né, tem um curso que eu vou dar no dia 11 de janeiro, sobre consciência, sobre IA, né? Então, que vai falar sobre um pouco mais aprofundado sobre o que a gente está falando aqui, e também como que pode surgir uma consciência em cima da IA, né? Se é possível pensar em modelos de rede neural que permitam o surgimento de consciência ou não, né? Então, se você ficar curioso,
curiosa, tem um link que a gente vai colocar ali para vocês saberem mais, tá? Mas assim, eu acredito que se a gente for evoluindo essa tecnologia, e a gente está investindo muito dinheiro nela, né? As grandes plataformas estão apostando sua alma nessa... Sem retorno financeiro nenhum. Então assim... Isso que falam que a bolha de IA vai estourar, né? Porque dá-lhe botar dinheiro, um investimento bilionário. Sim. E não existe retorno, o que também é preocupante, porque alguma coisa tem que estar valendo a pena, né? Para alguém. Então... Ou ainda se acredita que vai ter algum retorno financeiro fenomenal, nem que seja quando a gente já estiver totalmente dependente disso. Eu acho que assim, todo mundo que já usou a IA já teve aquele momento de ela gerar um negócio e falar, nossa, que incrível, uau, caramba, mas ela acertou direitinho o que eu queria, né? Assim, tá certo que esse momento é meio raro, né? 90% das vezes ela vai gerar uma coisa meio ruim, meio esquisita, meio tosca, e você tem que melhorar. O problema é que parece certo, né? Que parece que tá certo, parece que tá bom, porque nem como você falou do vibe coaching. Ele chega, parece que tá tudo bem, mas depois que você for ajeitar uma coisa lá na frente, você percebe que tem um buraco estrutural muito grande. E aí já é meio que tarde, porque foi construído muitas camadas de coisa em cima. Pois é. Ou, por exemplo, tal coisa é comestível. É sim, não é venenoso não, pode comer. Mas aí eu tô passando mal porque eu comi tal coisa. Você tem razão, era melhor não comer. Então isso tem a ver também com consciência, e a consciência daí esbarra na responsabilidade, né? Não tem como ela ter responsabilidade. Pois é, então quando você precisa que a IA dê respostas sobre assuntos que tangem muito o mundo real, porque assim, para ela criar conteúdo, texto, imagem, coisa de fantasia, é incrível. Você fala, vamos criar uma história sobre um pirata espacial, assim assado, que tem uma nave. Não, ela vai ser fantástica, vai ser uma parceira maravilhosa para isso, entendeu? Inclusive vai possivelmente chupinhar de várias fontes aí que você não está sabendo. Ou então assim, tem esse meu texto aqui, me dá 10 ideias de título. Para isso, fantástico. Coisa... Agora, quando você precisa que ela trabalhe com dados factuais e tenha certeza do que ela está falando, você precisa de ferramentas a mais, né, que vão ajudar a IA a ser mais assertiva e a alucinar menos, né? Então, uma delas que eu estava falando até outro dia é o RAG, é o RAG, né? Que é uma ferramenta que consegue pegar PDFs, textos, materiais que você tem e indexar, digamos assim, fazendo uma espécie de banco de dados vetorizado, para que a IA seja capaz de consultar esse material na hora que ela for gerar resposta. E se ela achar palavras ou textos ou elementos que estão nesse material, ela vai usar o material ao invés de gerar uma resposta da cabeça dela, digamos assim, que não tem cabeça, mas da alucinação dela, né? Então, em geral, quando você usa esse tipo de recurso, tem vários outros recursos que dá para usar, esse é um deles, já melhora bastante, né? Então, uma IA pessoal também teria condições de pesquisar nos seus dados, nos seus arquivos, na sua nuvem, né? Então aí seria um jeito muito mais interessante de usar esse recurso, né? Então, mas assim, então eu acho que para ela chegar, quer dizer, dá para conversar muito sobre isso, né? Mas assim, acho que o que a gente queria falar um pouco isso, que eu enxergo um pouco isso, é que uma IA que seja bem feita, ela pode ser um navegador dentro desse ambiente de complexidade que a gente está vivendo, né? Te ajudar a navegar essa complexidade, te ajudar a navegar essa sobrecarga, né? Porque hoje em dia ela está sendo o contrário, né? Porque como ela acelera tudo, todo mundo quer tudo mais rápido, né? Aquela coisa da renda básica. Você fala assim, não, vou te dar uma renda básica, só que aí tudo fica mais caro, né? Então, a IA ela vem para ajudar a gente a trabalhar menos, mas aí as pessoas te dão mais trabalho, porque você sabem ou assumem que você vai fazer as coisas mais rápido, né? Então, é o tiro que sai pela culatra, em vez de a gente ficar mais tranquilo, a gente fica com o dobro do trabalho, né? E aprendendo a fazer menos ao invés de potenciar e aprender algo
diferente. Exatamente. Até essa frase que eu estava pensando, outro dia eu estava pensando em ideias, ferramentas e coisas, eu falava assim, pô, pelo menos pensar ainda é de graça, né? Só que está ficando cada vez menos de graça, porque tanto que a gente está inserindo a IA no nosso processo de pensamento, tudo que você vai criar de novo, hoje em dia você fala, deixa eu perguntar para a IA para ela me ajudar, né? Então a gente está inserindo a IA no nosso processo de pensamento. E aí daqui a pouco a gente tem que começar a pagar essas plataformas para poder usar, para poder pensar, né? Já pensou que loucura? Por exemplo, hoje eu tô cansada e tal, sobrecarregada, queria fazer uma mensagem bonita de encerramento do ano. Aí eu vou ali, por favor, faz uma. Pois é. Gente, que a luz, blá blá. Né? Pois é, que doideira, né, que a gente tá vivendo. Então, assim, não sei para onde que a gente vai nesse ano novo, se a IA vai continuar estourando ou se vai estourar a tal da bolha mesmo. Mas assim, eu sei que a situação está bem complexa, né? Então, acho que de visão de futuro, a esperança que pelo menos que eu acho que dá para ter, é que essas ferramentas vêm para ajudar a gente a resolver essa crise que a gente está vivendo no planeta de forma mais rápida. Porque até pouco tempo atrás era impossível pensar que era possível chegar numa solução a tempo de ter algum efeito, né? Mas hoje em dia, com essas ferramentas, a gente pode falar, bom, tem caminhos. Se a gente colocar energia nisso, quem sabe, né? De trazer ideias novas, talvez. Uhum. Mas uma coisa que eu acho que seria útil, por exemplo, dessa IA pessoal, integrando vários lugares que você tem informação, talvez do tipo assim, nossa, eu preciso saber onde é que está uma cópia do meu certificado, do meu diploma, tá no meu Drive 1, no meu Drive 2, tá não sei aonde, eu mandei pro meu e-mail. Então, assim, esse tipo de coisa, tipo, procura aí nas minhas coisas, nas minhas gavetas virtuais, nas minhas nuvens, XYZ, né? Então, as nuvens estão querendo fazer isso. O Google, por exemplo, está investindo muito no Gemini lá, Gemini, né? Gemini. E ele está dizendo que agora você vai poder usar ele no Drive para fazer esse tipo de coisa. Então, ele está integrando a IA em todos os seus produtos. Então, quem usa muito o Google, supostamente vai poder ter funcionalidades parecidas, só que continuando alimentando a plataforma gigante e pesada do Google. Então, aí você vai ter que confiar que ele vai fazer bom uso dos seus dados, né? Então, acho que ainda não é bem o que a gente quer, mas é um caminho, né? E tem os custos também ecológicos, energéticos. E o custo social, que eu sempre fico pensando também, da gente desaprender a fazer as coisas, desaprender a gostar de fazer as coisas. Uhum. De gostar de preparar uma comida, de ter coisas com início, meio e fim. Uhum. E não só fim, ou só começo. Ficar scrollando, é só um segundo. Né? E isso já começou até desde o audiovisual. Isso não é assim, por causa da IA aconteceu isso. Isso é um caminho que a gente está trilhando, que eu vejo, por exemplo, filmes. Era mais normal ter planos muito longos. Isso que a gente está fazendo aqui, por exemplo, é muito ousado no sentido de, cara, a gente está filmando 20 minutos, é só gente, não está pipocando nada aqui em volta, não está editando nada. Os filmes antigamente tinham uma duração de take muito maior. Às vezes até de minutos. Hoje em dia é menos de 1 segundo. Se você pegar um filme qualquer para ver, conta cada vez que muda um plano. Se é esse aqui, se é outra coisa lá fora, se é a cara de alguém. E um. Então, em geral, é menos de 1 segundo. Não dá nem pra você contar. Aqui a gente tá fazendo 20 minutos em geral. Que é tipo uma loucura. Também é um exercício para essa questão do attention span, né? De você conseguir prestar atenção. E eu estava pensando na etimologia da palavra atenção, não sei se é uma alucinação minha aqui também, mas porque a palavra tensão, apesar de que se escreve diferente, mas vamos pensar aqui, tensão e atenção. A pode significar não tensão. E eu acho que a atenção, quando é um foco, assim, ela é muito cansativa, ela causa um overwhelming. Mas quando ela tem a ver com a presença, com a atenção, com o estar, ela é relaxada, ela é no fluxo. Então, uma atenção plena, como eu estava falando no início,
de assistir alguma coisa teatral que você está envolvido, ela não tem tensão. Ela flui, ela passa rápido. Interessante isso. Né? E conecta com como a gente começou. Ela tá com tudo. Não, eu tô assim, avaliando que também o que a gente trouxe aqui também é uma coisa que dá para refletir bastante, né? E a gente fecha com essa ideia da atenção e do como que a gente lida com a sobrecarga, né? E como que talvez tecnologias, ferramentas podem ajudar para isso. Mas acho que é mais ou menos por aí, né? Se você ficou até aqui, comenta a atenção, vai ganhar um certificado. Mentira, não vai ganhar um certificado. Mas eu acho que é um exercício mesmo, assim, né? Conseguir ficar numa coisa, mesmo que seja só ouvindo, tá cozindo, tá fazendo outra coisa. Sim. Um conteúdo. Pode ser que tenha botado vezes 2 na gente. Eu pensei, isso é legal. Mas é isso. Então, vamos encerrando feliz então. Natal e até o ano que vem. Estaremos de volta. Tá tudo bem. Tá tudo bem, Zers. Isso aí. Obrigada por estar com a gente. Até mais. Até.